Então, como estava a dizer, boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, agradecer o convite para poder estar aqui convosco. E se há coisa, eu gosto sempre de ver as coisas do lado mais otimista. E se há coisa boa, se é que há coisas boas no meio deste cenário que estamos a viver, é que hoje podemos fazer aqui uma viagem ao país de uma forma muito rápida, não é? Já estivemos em Odmira, já estivemos em Gaia, vamos também a Valongo e certamente com os restantes colegas que aqui estão poderemos até ir às ilhas eventualmente, não sei se estará aqui alguém das ilhas, mas tudo isso... Temos colegas dos Açores e da Madeira. Pronto, então fantástico, então conseguimos fazer aqui uma visita a todo o nosso país e, portanto, se há coisa mais positiva é esta proximidade no meio desta distância que nós nos vamos sendo obrigados a estar. E começaria por corrigir duas coisinhas que o César disse, ele que me perdoe. E a primeira é que uma junta de freguesia é uma autarquia, não é quase uma autarquia. Quanto muito é quase um município. Sim, exatamente, quase um município. Mas é uma autarquia. Mas era só um comentário mais provocatório. Está uma boa correção, sem problemas. E também dizer que nós não fomos só finalistas em 2017 com o Orçamento Participativo ao Prémio de Boas Práticas, também fomos finalistas em 2018 com o projeto dos mini-presidentes, mas quando nós chegamos aos finalistas, aí a desigualdade que o vereador Elísio Pinto falava relativamente ao problema também se coloca aqui, não é? Porque depois fica difícil, só no ponto de vista interno, não é? Daquilo que são os recursos humanos, começamos sempre muito negativos, não é? Nós temos uma força de trabalho de 30 a 35 pessoas, há municípios que isto é um departamento e, portanto, mas não é isso que importa, o que importa é podermos, de facto, participar e podermos dar a conhecer também aquilo que são os nossos projetos e a preocupação que temos tido enquanto freguesia, enquanto órgão mais próximo das pessoas, das populações, das comunidades, de demonstrar que é possível uma junta de freguesia ter dinâmicas de participação, que é possível uma junta de freguesia envolver a sua comunidade e que é possível nós, de facto, os municípios, nos sítios onde isso não acontece, poderem olhar para as freguesias como verdadeiros parceiros da promoção da participação e da envolvência das comunidades. Porquê? Porque nós conhecemos as pessoas pelos nomes, não é? Ainda antes de entrar aqui nesta conferência, eu estava a falar de uma situação da Dona Natália, não é? Da Dona Natália que vive ali na rua, no número tal, e que com esta situação está um pouco mais em baixo e, portanto, temos de facto, esta potencialidade de irmos ao detalhe daquilo que são as populações e perceber melhor as suas dinâmicas. E, portanto, participação, para mim, sem envolvência é uma coisa que não liga e nós precisamos de envolver as pessoas para podermos ter participação. E tem sido o nosso trabalho. Temos desenvolvido esse trabalho, temos o Domingos Veiga que está por aqui, algures também, que é o nosso colaborador que está mais dedicado às dinâmicas da cidadania e da participação e tem sido também esta aposta, de facto, de dentro da nossa pequena estrutura, podermos especializar um recurso de modo a que possamos encontrar novos projetos, possamos aprender com os outros e possamos também partilhar alguma das nossas ideias. Mas, enfim, para quem não conhece, e fazendo aqui uma introdução, para quem não conhece a freguesia, Massamá Montabrão, fica no concelho de Sintra, o segundo concelho mais populoso do país, a seguir a Lisboa, e é uma freguesia que tem 49 mil habitantes e aproximadamente 5 km quadrados, portanto vivemos todos uns em cima dos outros, literalmente, mas é uma freguesia que tem de facto esta riqueza humana que nos permite de facto
puxar pela sua participação, pela sua envolvência. Sofremos, de algum modo, daquilo que é o pêndulo e o movimento das pessoas de casa a trabalho, trabalho de casa, porque a maior parte não trabalha no concelho, portanto temos a linha férrea mesmo ao lado e, portanto, as pessoas vão para Lisboa trabalhar, ou para Oeiras, mas temos vindo a cimentar aqui um caminho de participação. Começámos com o orçamento participativo em 2014, já estamos na nossa 7ª, e vamos arrancar este ano com a 7ª edição. É um orçamento participativo que tem uma dotação de 100 mil euros, este ano baixa para os 80 mil por duas razões, porque iniciámos um outro projeto que é o Orçamento Participativo Jovem e porque a média das propostas apresentadas ao longo das 6 edições não ultrapassa os 70 mil euros e, portanto, sobrava sempre alguma verba e, portanto, quisemos canalizá-la então para o Orçamento Participativo Jovem, que iniciámos agora a sua primeira edição e que teve a particularidade, uma vez que estamos a falar de participação, teve a particularidade de nós, Junta de Freguesia, não riscarmos uma linha daquilo que foram as regras ou daquilo que são as regras do Orçamento Participativo Jovem. Não fomos nós que as fizemos, não fomos beber nenhum conhecimento por via de know-how de outras autarquias, de outros municípios. Fizemos com os nossos jovens e, portanto, convidámos 30 jovens das nossas escolas a fazerem eles próprios o seu orçamento participativo. Foram eles que escolheram as regras, foram eles que escolheram os valores, foram eles que escolheram os prémios, foram eles que escolheram a dinâmica, enfim, foram eles que escolheram se queriam até voto presencial ou voto online. E aqui é interessante que, sendo jovens, eles não abdicaram do voto presencial, ou seja, aquilo que poderia ser, digamos assim, uma perspectiva de passarmos literalmente para uma plataforma e para um processo de voto desmaterializado, eles próprios não quiseram fazer isso, portanto, preferiram o voto presencial, o que é interessante na perspectiva de que associamos os jovens sempre à lógica de desmaterialização, do telemóvel, da dinâmica mais tátil, e efetivamente foi um aspecto relevante que tirámos daí. Este orçamento participativo jovem tem na sua base um processo de gamificação, todo ele é um jogo em que vão somando pontos, os pontos dão prémios mensais, e depois as propostas mais votadas são aquelas que serão concretizadas. Pronto, e foi um caminho que traçámos, iniciámos agora, e tem sido este o nosso exercício. Estas duas ferramentas de participação, portanto, os mais tradicionais, os orçamentos participativos, eles estão preparados para poderem ser feitos numa lógica de desmaterialização. Ou seja, nós hoje, se quiséssemos, o orçamento participativo dito geral, a 7ª edição, poderia ter arrancado dentro daquilo que era o calendário normal. Não o fizemos por uma simples razão, não porque não tivéssemos capacidade técnica do ponto de vista da plataforma para o fazer, mas achámos que perderíamos aqui alguma da magia e queríamos ver se em setembro essa magia poderia ser agarrada, que são os encontros participativos, onde nós vamos às associações, onde nós mobilizamos o nosso movimento associativo e, portanto, quisemos dar a oportunidade de que o tempo nos desse essa possibilidade de, ainda que em contextos diferentes, ainda com regras diferentes, que pudéssemos realizar esses encontros participativos e arrancar com a 7ª edição. Não foi por nenhuma razão de não estarmos preparados para avançar com o orçamento participativo, foi exatamente por aquilo que referi ao início, que é, para mim, importante, que é a envolvência da comunidade. O orçamento participativo jovem, esse está numa lógica de gamificação, os miúdos jogam no telemóvel, portanto é um processo mais facilitado e que segue o seu caminho, mas não deixa de ter também aqui uma parte presencial que eles próprios criaram. Eles criaram aquilo que eles chamaram de spots.
Os spots são encontros de estudantes e de alunos para falarem de propostas, falarem daquilo que são os problemas e dali construírem qualquer coisa. Nós envolvemos em 13 spots que fizemos 460 jovens e dali saíram 100 propostas. Foram 100 propostas apresentadas nesta primeira edição, agora, enfim, de acordo com as regras, ainda terão uma fase de análise. E porque tentámos, para nós a participação também se faz de crianças de primeiro ciclo, nós iniciámos em 2015 um processo que é os mini-presidentes, em que basicamente nós simulamos com os alunos do primeiro ciclo, essencialmente terceiros e quartos anos, a simulação de reuniões de junta, em que eles escolhem o presidente, o secretário, o tesoureiro, os vogais, e nós desenvolvemos com eles temas. Não é? Todos os anos letivos lançamos temas que são trabalhados em contexto de sala de aula, são trabalhados em contexto de família, são preparados pela escola e depois há um dia em que nós vamos às escolas e em que há os alunos que se fazem, digamos assim, parte do executivo, há os alunos que são a comunidade, em que fazem as perguntas e eles próprios depois vão tentando arranjar as soluções naquele instante, obviamente orientados, mas é um processo muito engraçado e que permitiu já materializar algumas propostas. A proposta mais significativa ou aquela que tem tido mais visibilidade é um programa de vigilância em contexto escolar, onde nós temos em todas as escolas pessoas, parcerias com as associações de reformados, que ajudam no processo de entrada e saída dos alunos e que vão ajudando também no processo de largada e tomada de passageiros. E, portanto, é um processo muito, muito interessante, onde os miúdos, ao fim de uma semana, já estão a chamar o Sr. Vítor, e o Sr. Vítor já conhece os miúdos todos, e, portanto, aquilo passa também a ter ali um envolvimento engraçado. Tudo isto numa lógica de participação e de auscultação das comunidades, que queremos que seja um bocadinho mais alargado. E quisemos que isto fosse mais alargado e passámos então a fazer quinzenalmente os diretos no Facebook, portanto, onde há pouco o vereador Elísio Pinto dizia que o presidente da Câmara de Gaia ia dar o corpo às balas aos jovens. Eu todos os 15 dias também tenho essa perspectiva e, portanto, também dou o corpo às balas junto da comunidade e utilizando a rede social quinzenalmente vamos falando daquilo que são os problemas da freguesia, daquilo que são as soluções, vamos também auscultando e medindo aquilo que são os problemas naquele bairro, naquela rua e vamos resolvendo. Isso é o sentido mais prático desses diretos, é podermos resolver no imediato coisas simples que às vezes nos passam, que as pessoas têm alguma dificuldade ou ficam à espera que nós passemos na rua para nos contar e, portanto, assim facilitamos também esse contacto e apelamos à participação das pessoas e ao envolvimento das pessoas. Tem sido um processo muito, muito interessante, muito exposto com os riscos que isso envolve, mas acima de tudo é um processo muito, muito compensador naquilo que é a participação das pessoas e na abrangência que tem. Portanto, é algo muito interessante. E depois fazemos coisas mais formais, como a descentralização de reuniões de juntas, sessões públicas para discutir projetos que a Câmara nos apresenta ou que nós também queremos validar, ter aqui algum conforto e procuramos cimentar esta lógica de participação e de envolvimento da comunidade. Bom, mas com aquilo que é hoje o nosso quadro e o nosso contexto, certamente há aqui coisas que têm que mudar, não é? E o desafio maior da participação é como é que nós podemos participar e envolver, mudando aquilo que eram os nossos hábitos, não é? O hábito de ir a uma reunião, Pedro, junto, o hábito de ir a uma assembleia. Eu ia-te pedir só, não deves estar a ver as minhas mensagens de chat. Ah, não?
Boa. Agora deves estar a assustar-te com as mensagens. Já passou um minuto? Ok. Já passou um minuto. Está bem, só para resumires, eu resumo já, também eu resumo já, é isso. E eu para resumo já. E, passarmos à portanto, placa aquilo que seguinte. muda... Vai haver uma área de perguntas, portanto tenho a certeza que, sim, que elas vão surgir. Eu termino já. Portanto, aquilo que muda acima de tudo é que eu acho que o espírito comunitário está mais presente. Ou seja, nós vemos mais ações de voluntariado informais, como as caixas solidárias, amigos solidários, os grupos informais nas redes sociais em que passam música, o animador lá do bairro, da rua, enfim. O espírito comunitário eu acho que com isto acentuou-se mais. E, portanto, nós temos aqui um canal interessante para podermos promover a participação, que é, em primeiro lugar, não deixar que estes grupos informais e estas lógicas se esvaneçam com, digamos assim, o regresso à normalidade e, portanto, precisamos promover esta informalidade para podermos também capitalizar e potenciar ainda mais a participação junto das nossas comunidades. E, portanto, uma forma resumida, para não me alongar mais, deixaria esta mensagem daquilo que pode mudar no futuro. Muito bem.